E foi muito bom. Gostei, pensei até em continuar. Mas os nossos pastores resolveram sair de férias, todo mundo, e eu tenho que voltar para dar uma mão aqui aos irmãos. Então eu devo estar retornando a partir de amanhã, dia 1º, né? E vamos estar com um pouco mais devagar, e eu gostaria que você me compreendesse por isso, mas é uma alegria estar novamente com esse microfone à mão e poder ter o privilégio, mais uma vez, de ministrar a palavra de Deus. Estamos vendo tantos irmãos que são de fora, irmão Benedito, a família lá de Brasília, irmão Douglas, Coronel Douglas, que mora hoje na Itália com a família. Sejam muito bem-vindos, assim como todos os demais irmãos, como já foi dito, de perto e de longe, né? Que Deus possa abençoá-los muito nesta noite. Amém? Irmãos, eu tenho muitas coisas para dizer esta noite, mas nós queremos fazer um culto que agrade a Deus, acima de tudo agrade a Deus, mas que Ele possa também falar ao teu coração. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Eu não vou pregar escatologia hoje. Hoje vamos falar de um assunto que está ligado à escatologia, mas, via de regra, eu costumo falar alguma coisa de escatologia, mas vou fazer um pouco diferente hoje. Não obstante, a última palavra que eu vou dar serão 2 palavras. A última, eu vou abordar os temas mais recentes. Vou falar alguma coisa do que está acontecendo no mundo e aonde isso vai desembocar. Não obstante, não vou ministrar com base na palavra escatologia, mas vou falar sobre a última parábola que Jesus contou. A última palavra em forma de parábola que ele deu. Abra sua Bíblia então, em Mateus 25. Os capítulos 24 e 25 de Mateus são os capítulos escatológicos por excelência. Jesus, ele prega este sermão, que é conhecido como sermão profético, sermão escatológico, começando no 24, e ele avança no capítulo 25 também. A última parte do capítulo 25, no meu modo de ver, não é parábola, é teologia puro e simples, é ensino de Jesus, ensino direto. Mas nós temos aqui nesse capítulo 25, no 24, ao encerrando ali os sinais, falando da vinda dele, Jesus conta 3 parábolas nesses 2 capítulos, nesse sermão que ele deu no Monte das Oliveiras. Foi o último sermão que ele pregou, e foi em particular aos seus discípulos 2 dias antes dele ser preso e crucificado. Então é muito importante o que Jesus falou. E esta é a última das 39 parábolas que Jesus contou nos evangelhos, estão registradas nos evangelhos. Mateus capítulo 25, a partir do verso 14. É a parábola dos talentos. Jesus disse assim: porque é assim, isto é, quando eu voltar, ou quando eu estiver voltando. E ele vai encerrando então esse estudo, esse ensino, dizendo: porque é assim como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e ao outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles, e ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2, ganhou outros 2. E Jesus se detém aqui naquele que ganhou 1. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra
e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando-se, por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, que és homem duro, que ceifa onde não semeastes e recolhe onde não joeiraste. E atemorizado, fui esconder na terra o teu talento. Eis aqui tens o que é teu. Ao que lhe respondeu o Senhor: servo mau e preguiçoso, sabia que ceifo onde não semeei e recolho onde não joerei? Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, tê-lo-ia recebido com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem, ser-lhe-á tirado. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Que Deus te abençoe com esta palavra no teu coração. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos por esse ano que está prestes a findar. Por tudo que o Senhor fez por nós neste ano, Senhor, por cada um de nós, pela preciosidade do bem maior que o Senhor nos deu, que é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Deus, nós queremos meditar agora nesse texto. Abre o entendimento dos meus irmãos, para que possam entender, e que a palavra do Senhor gere diferença neste ano que está para iniciar, para que nós sejamos diligentes nas tuas coisas, ou naquilo que concerne ao teu reino. Assim nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, esta é uma parábola que encerra o ministério de Jesus. Como eu disse, foi a última que ele ministrou, que ele pregou. E ela vem num contexto escatológico. Ela está totalmente dentro do contexto escatológico. Este homem rico, que viajou para fora, é o Senhor Jesus Cristo. E ele, antes de ir, ele chamou os seus servos e distribuiu valores a estes servos. A Bíblia diz que o Senhor deu 5 talentos para o primeiro desses servos, 2 para o segundo, que ele chamou, e 1 para o terceiro, conforme está aqui. À primeira vista pode nos parecer, pela maneira errônea que nós muitas vezes entendemos o amor e a justiça de Deus, de que talvez o Senhor tivesse ter distribuído igual para cada um deles o mesmo número de talentos. Cuidado, irmão. Se você prestou atenção na leitura, o Senhor fez essa distribuição usando um critério, segundo a capacidade de cada um. O Senhor avaliou, ele conhecia os servos. Ele não queria que a sua riqueza
fosse entregue, vamos dizer que ele tivesse resolvido entregar 5 para esse preguiçoso. Ele distribuiu de acordo com a capacidade de cada um dos servos. E a primeira pergunta que surge nesse texto é: o que é um talento? Qual é o contexto aqui disto? Alguns responderiam rapidamente de que Jesus estava se referindo aos dons ou às habilidades naturais de cada um de nós, porque tem pessoas que têm habilidades incríveis, não é? Eu, quando vou desenhar uma árvore, só desenho a árvore de um jeito, né? É assim e pronto, a árvore está pronta. Se mandar eu fazer diferente, não vai. Mas tem gente que tem uma capacidade. De vez em quando eu tenho uns videozinhos que eu recebi de uma mulher que faz desenhos na areia, assim, de vidro, uma base de vidro, e ela vai jogando areia, desenha, cada coisa maravilhosa. São habilidades, talentos que essas pessoas têm, né? E alguns poderiam, então, pensar que seriam dons ou habilidades naturais ou espirituais. Mas se nós examinarmos o contexto, você vai ver que o Jesus está falando aqui de dinheiro. Talento é uma unidade monetária. Talento é uma soma de dinheiro que correspondia a 6.000 dias de trabalho de um trabalhador que trabalhava nas vinhas. Seriam 6.000 denários. Uma moeda na época, um denário era o valor que se pagava a um trabalhador pela jornada de um dia de trabalho no campo. Então, era correspondente a 6.000. 6.000. Aqueles saquinhos correspondiam, então, a um talento. Poderia ser de ouro, ele era mais valioso, ou de prata. O costume mais era de prata. Correspondia mais ou menos entre 44 a 49 quilos de ouro ou quilos de prata. Um talento. Correspondia, portanto, mais ou menos, aproximadamente, a 20 anos de trabalho de um trabalhador. Então, Jesus, esse rei, esse homem, chamou um deles e entregou 5, ou seja, o equivalente a 100 anos de trabalho. Ao outro, 20, ou 2, 40 anos, e ao terceiro, 20 anos de trabalho. O dinheiro referente a 6.000 moedas. 6.000 ciclos, como era chamada antigamente. Então, irmãos, o que Jesus está dizendo aqui? Que Ele nos deu riquezas. Não somente os nossos dons, capacidades, habilidades, também espirituais, mas Ele nos deu riquezas. E a Bíblia diz que, pelo texto que nós lemos, que o caráter dos servos vai ser demonstrado pela prática desses homens. O servo que recebeu 5 talentos, a Bíblia diz que ele não ficou acomodado com esses 5 talentos, ou satisfeito, acomodado, mas ele imediatamente partiu para negociar com esse dinheiro. Ele sabia que o seu senhor ia voltar, e que o seu senhor ia pedir conta, e que ele teria que apresentar um resultado. Ele teria que ser um servo operoso. E a Bíblia diz que imediatamente ele começou a trabalhar. O que ganhou 2 talentos, a quem foi confiado 2 talentos, fez a mesma coisa. Entretanto, o que ganhou 1, resolveu fazer diferente. Irmãos, nós temos que entender que o que nós recebemos de Deus, ou os talentos que recebemos de Deus, não é em si um prêmio, e não é um fim em si mesmo, mas apenas o início de uma jornada.
Podemos alcançar muito mais nas nossas vidas, no nosso ministério, nas nossas atividades, quando nós resolvemos trabalhar, crescer, fazer e não ficarmos acomodados. Em todas as conquistas dos cristãos, dos crentes, existe a parte divina e a parte humana. Deus trabalha, vamos dizer, a 4 mãos. 2 suas, 2 dele. Aprenda isso. Nós temos que entender, irmãos, que o Senhor Ele tem uma esperança conosco. Ele tem um interesse conosco. Ele nos distribuiu as suas riquezas. Quando você nasceu de novo, não sei se isso foi quando você ainda era bem novo, ou de meia idade, ou já no final da vida, mas a partir dali o Senhor te entregou talentos, tesouros, capacitações, para ser um servo eficiente. Ele não mandou os servos ir sem dar uma capacitação. Aquele que recebeu um talento, Jesus gasta mais tempo com esse, descrevendo mais esse. Se você prestou atenção, quase toda a parábola é gasta em torno deste que recebeu um talento, porque parece até que é a maioria dos servos de Deus. Nós temos uma tendência de, uma vez que recebemos do Senhor as riquezas, nos acomodarmos. Afinal de contas, as riquezas não são nossas, são do Senhor, vão voltar para Ele. Mas não é bem assim, não. Aquele servo mau, negligente, a Bíblia diz, pela boca de Jesus, que ele foi e resolveu cavar um buraco para enterrar ali os seus 49, os confiados a ele, 49 quilos de prata. Ele deve ter escolhido um bom lugar, difícil de encontrar, marcado o lugar, feito um buraco grande e transportado aqueles sacos de moedas para lá, e enterrando, acomodando bem, e enterrando aquele tesouro, marcando, e depois ele falou, bom, deixa isso aí, isso não é meu mesmo, depois, na hora que ele voltar, eu entrego de volta e está tudo resolvido. Daquele momento em diante, aquele servo ficou entregue à ociosidade. E como é que nós estamos? Você tem enterrado aquilo que Deus deu a você? Não só as suas habilidades naturais, os seus dons, mas também os dons espirituais, os tesouros que Deus conferiu a você, porque Jesus não está conosco. E nós temos aqui um tempo para trabalharmos com essas riquezas. Alguém poderia achar que aquele homem tinha sido até zeloso, guardando o dinheiro em segurança. Mas o propósito do Senhor não era este. Quando alguém recebe algo valioso, guardar é o mínimo que se pode fazer. O Senhor tem expectativas maiores. Senão ele teria confiado todos os talentos para aquele que ele deu 5. Não ia distribuir esses talentos. Ele queria ver como é que ia se manifestar cada um de nós. Irmão, você e eu estamos em prova. Como é que anda os teus talentos? Está bem enterrado? Ou você está trabalhando com eles? Como foi esse ano 2017? Você brilhou como luz? Você salgou como sal da terra? Ou você tem enterrado o teu talento, e como disse alguém, é um agente secreto lá no seu trabalho, na sua escola, ninguém sabe quem você é, ninguém sabe que você é sal da terra e luz do mundo. Como tem sido a sua vida?
Aquele homem sabia que o dinheiro não lhe pertencia, mas a sua atitude foi errada. Se não era seu, pensava ele, por que eu vou fazer multiplicar? É mais ou menos isto, o raciocínio egoísta de um servo mau. Um mau empregado, um mau cristão. Isso aqui não é meu mesmo. Por que eu tenho que guardar? Por que eu tenho que zelar? Por que eu tenho que ser cuidadoso? Os irmãos sabem que eu tenho uma casa nova, de 4 anos. Mas eu vivo consertando lá as coisas que são quebradas pelos que trabalham lá. Veja bem, Deus está observando você. Se você é uma pessoa que trabalha como se o Senhor estivesse olhando para você. Se você é realmente alguém que o patrão olha e vê que você desempenha, estando ele presente ou não, você está sempre fazendo o melhor, porque Jesus disse certa vez, se no alheio não fordes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Se você não é fiel no alheio, você vai receber o que é seu? Jesus falou isso, está lá em Lucas, capítulo 16, verso 12. Mas o tempo passou. E a Bíblia diz no verso 19, que muito tempo depois veio o Senhor e fez contas com eles. Nós podemos até imaginar aquele momento da conta. Quando então os 3 se puseram à disposição do Senhor. Aquele que recebeu o talento e enterrou foi lá para o final da fila. Provavelmente ele foi o último. Mas aquele que recebeu 5 e granjeou mais 5 foi o primeiro. Irmãos, nós não podemos perder de vista que tudo que nós recebemos de Deus, as riquezas, a capacitação que o Senhor nos dá, ela precisa ser exercitada. O tempo é muito importante. Se você prestar atenção, muito tempo depois é que o Senhor voltou para fazer um ajuste de contas. Muito tempo depois. Eu não sei quanto tempo já para você, mas Ele pode encurtar esse tempo, chamando a sua presença no julgamento, ou então no arrebatamento. E você vai ver que o arrebatamento está muito próximo. Eu creio que você já tem noção clara disso. Então, geralmente nós não valorizamos esse tempo, e parece que nós enterramos o talento e ficamos tranquilos, como se o Senhor não fosse voltar logo. Nós achamos que temos bastante tempo para realizar as coisas do Senhor, temos que realizar as nossas, buscar primeiro o nosso reino, aquilo que nos diga respeito, e não o reino de Deus e a justiça de Deus. Mas a Bíblia diz que muito tempo depois veio o Senhor. E aquele que recebeu os 5, foi e apresentou aqueles 5 e mais 5 que ele havia ganho. E o que o Senhor fala para este homem é muito importante. Ele diz, muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito vou te colocar. Observe, irmãos, que ele diz uma coisa interessante, uma palavra muito interessante. Jesus diz, sobre o pouco. Para nós é muito, e para aquele homem também era muito. Ele tinha recebido 5 talentos, 100 anos de salário de um trabalhador, algo extraordinário. Mas Jesus disse, é pouco. Para mim isso é muito pouco. Você passou no teste.
e eu vou te colocar sobre o muito. Agora sim você vai ver o que é muito. Entra para o gozo do teu Senhor. Tem muita gente com talento enterrado, com as riquezas que o Senhor deu a ele enterradas, querendo achar que vai entrar no reino, que vai para o muito. Por isso o Senhor gastou a maior parte do tempo da parábola explicando a situação daquele que foi negligente. Nós vamos ter, irmãos, que prestar conta do que nós recebemos do Senhor. Uma das coisas que você recebe do Senhor quando se converte e nasce de novo é a autoridade. Você recebe o nome de Jesus. O nome de Jesus só funciona na boca daquele que nasce de novo. Daquele que recebeu esse tesouro do nome de Jesus. E no nome de Jesus você pode curar os enfermos, você pode expulsar os demônios, você pode operar maravilhas. O que você tem feito com este nome que é acima de todo nome que se nomeia nos céus e na terra? O que você fez em 2017? Quantas vezes você usou o nome de Jesus? Ou quando a coisa apertou, você ligou para a igreja, ver se tinha um pastor, uma obreira para orar, para expulsar o demônio, para ir lá, para fazer isso, fazer aquilo. Porque o teu talento está enterrado, pelo jeito. A primeira vez que eu fui expulsar um demônio, e olha que eu fiquei com esse talento enterrado bastante tempo. Eu disse, Senhor, era alguém que ligou, bem no início dessa obra aqui. Eu não tinha experiência nenhuma de expulsar demônio. A gente estava lá na outra igreja e lá não acontecia essas coisas. E alguém ligou e não tinha ninguém, era só eu. E pediram que eu fosse expulsar o demônio de uma mulher que tinha quebrado tudo dentro de casa. Estava possuída, estava louca. Era uma japonesa. E eu disse, eu vou. Mas eu orei e disse, Senhor, vai na minha frente e me ajuda nisso. Porque eu vou porque o Senhor mandou que a gente expulsasse os demônios. Então eu vou lá expulsar os demônios. Irmão, Deus foi tão bom que Ele foi na minha frente. E quando eu cheguei lá, o demônio já tinha saído da mulher. Já estava sentada, eu só tive o privilégio de pregar o novo nascimento para aquele povo que estava lá. O demônio já tinha sumido. Através dessas experiências, nós vamos crescendo. Então, irmão, se você não exercitar, se você não pegar peso, se você não fizer exercício, você não vai ganhar musculatura. Se toda vez que um problema surge na sua vida, ou que você está por perto, você corre para alguém, isso significa que o seu talento glorioso, chamado o nome de Jesus, está enterrado. Você não é capaz de usá-lo. Alguém está com uma dor de cabeça, a sua amiga está com uma dor de cabeça terrível. Não sei, já tomei comprimido, nada passa. Por que você não estende a mão nela e diz, eu posso fazer uma oração para você? Pode. Estende a mão e diga, dor, em nome de Jesus, sai dessa cabeça agora, sai desse corpo agora. Irmão, comece com essas pequenas coisas, você vai ver a diferença. Você vai ver o milagre acontecer, porque é o nome de Jesus, é o nome que Deus diz, eu invisto tudo neste nome. Pedro e João disseram, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso que eu te dou.
Em nome de Jesus, levanta e anda. Nós vamos ter, agora já vai começar, essa última fase da vida dessa igreja, do crescimento dessa igreja. Os grandes milagres vêm aí. Mas, irmão, você precisa desenterrar o teu talento. Aquilo que o Senhor te deu. A fé. Ele te deu uma medida de fé. Você precisa ter fé como um dom, mas também ter fé como um fruto. O fruto do Espírito, os 9 aspectos do fruto do Espírito. Você recebeu o Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo realizar a obra dele em você e produzir amor, gozo, paz, bondade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. É isso que o Senhor quer ver na sua vida, porque aí as pessoas vão olhar para você e vai dizer, poxa, como esta pessoa é diferente daquela que eu conheci, ou como esta pessoa é uma pessoa diferente. Eu quero saber o porquê. É a hora de você pregar. É a hora de você testemunhar aquilo que o Senhor fez. Então, desenterre o teu talento. Faça na casa do Senhor e aonde você está. Seja lá na escola, seja lá no seu trabalho, aonde você for, saiba que Deus está olhando para você, para saber como que você está, se está brilhando ou se você é treva, se você está salgando ou você não está salgando, porque se o sal perder o seu sabor, Jesus disse que ele não serve para coisa nenhuma, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. A vinda de Jesus é certa, e eu quero dizer para você que na segunda parte, no relatório que eu vou fazer para os irmãos, você vai ver que ela está muito próxima. Nós não sabemos quando será, mas nós sabemos que ele virá. E o dia que ele vier, o Senhor vai querer dar contas. Ele quer que nós prestemos contas dos tesouros que Ele nos confiou. O que você fez? O que você faz? Ah, pastor, mas eu não sei fazer nada. Não diga isso. O Senhor te deu pelo menos um talento. Pelo menos 6.000 ciclos de prata ou 6.000 ciclos de ouro. O equivalente a 20 anos. Ele te deu uma riqueza. Alguns Ele dá mais, segundo a capacidade de cada um. Agora lembre-se, a quem muito é dado, muito também é exigido. A quem pouco se dá, pouco também se lhe exige. Deus não é tirano. O Senhor não é tirano. Ele não vai exigir nada. Este homem que não trabalhou e guardou o talento, à primeira vista, nós podemos pensar, esse homem, ele foi até prudente, guardou, enterrou, guardou com diligência, escondeu de uma tal maneira que ele pôde devolver ao seu Senhor aquilo que o Senhor havia confiado com ele. Mas, irmãos, não era esta a finalidade. A finalidade do Senhor ao dar esses tesouros era provar o caráter, era provar a capacidade de cada, era mostrar para cada um. Isso corresponde mais ou menos àquilo que Deus fez com o povo de Israel ao fazê-lo peregrinar pelo deserto 40 anos. Se você for lá no início do livro de Deuteronômio, você vai ver que Deus disse, através de Moisés para o povo, era para você ver que não te faltou pão, para você saber
que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não te faltou roupas, as roupas não se envelheceram, o calçado não apodreceu. Na medida que as crianças iam crescendo, o calçado ia também crescendo, o milagre era permanente. 40 anos num deserto, quem que resiste 40 anos num deserto? Ainda mais um povo que não era acostumado com o deserto. Então, é mais ou menos isso. O Senhor nos deu os talentos, mas nós vamos ter que prestar conta disso que nós recebemos. Oxalá você e eu possamos ouvir: entra no gozo do teu Senhor. Porque esse homem que recebeu ele fracassou. E a impressão que nos dá é que Deus, o seu Senhor, foi muito duro com este homem. Chegando por fim, diz o verso 24, o que receberam um talento diz: Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste e recolhes onde não joeiraste. E atemorizado, fui esconder na terra o teu talento. Eis aqui tens o que é teu. A impressão que nos dá é que Deus estava sendo injusto com esse homem. Mas não estava, não. Ele disse: olha, se você pensava dessa maneira, por que você não deu o meu dinheiro aos banqueiros? Para que eu não ficasse com o prejuízo total desse longo tempo que eu estive ausente. Você devia dar, ter entregue para os banqueiros. Ele não conhecia bem ao seu senhor. Ele pensava que quando voltasse, aquele dinheiro voltaria para o seu senhor e estaria tudo muito certo, tudo muito bem. Mas se você prestou atenção, o Senhor fez uma coisa diferente. Quando ele mandou aqueles dois entrarem para o gozo, etc., Deus não tirou os talentos dele, nem o que eles ganharam. Fez-os entrar com tudo e disse: agora que você vai ver o que é o muito. Entra para o gozo do teu Senhor. Mas esse homem, a princípio, dá a impressão de que o Senhor tinha falado de uma maneira estranha com ele. Por quê? Porque, irmãos, o que Deus estava querendo deste homem era provar a fidelidade deste homem, dos seus servos, para saber aonde que ele vai colocar no reino dele esses servos. Para que esse servo possa realmente conhecer. Porque ele disse: olha, eu sei que o Senhor ceifa aonde o Senhor não semeou. O Senhor colhe aonde o Senhor não plantou. Por isso é que eu fiz desta maneira. Mas Jesus diz: mau e negligente servo. Você devia ter agido então diferente. Você foi ocioso. Você foi desleal. Não devia você ter agido desta maneira. Aquilo, irmãos, era um teste. A impressão que nós temos é que as coisas funcionariam melhor se o Senhor tivesse chamado os 3 servos e feito uma conferência com eles e disser: olha, eu vou entregar para vocês, para cada um, essa quantia, e eu quero que vocês compreendam o seguinte: eu estou indo, eu estou indo para o céu, eu vou preparar lugar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, o que eu vou fazer lá? Eu vou voltar na data tal época eu vou estar de volta, e eu quero que vocês façam o seguinte: vocês trabalhem com esse dinheiro dessa maneira, daquela maneira, assim, assim, assado, dando todas as instruções para eles, como
em detalhes o que deveria fazer. E qual seria a recompensa e o castigo final se eles falhassem. Irmãos, isso aqui, se você prestou atenção, o Senhor não disse nada sobre coisa alguma. Ele só entregou o dinheiro, disse que estava indo embora e que ele voltaria. Nem falou o que eles deveriam fazer. Não deu nenhuma instrução a mais. Eles deveriam conhecer o seu Senhor, deveriam saber o que é que estava acontecendo. A mesma coisa quando você começa a estudar esse livro, você começa a compreender como Deus faz, como Ele age, como Ele espera que nós sejamos fiéis. Aqueles 3 estavam passando por uma prova. E você não quer que o professor te dê as questões e te dê as respostas. Aí não haveria prova. Irmão, você sabe que Deus poderia salvar todo o ser humano aqui da terra, levar todo mundo para o céu? Bastaria que Deus fizesse uma coisa só. Todo dia Deus mostrasse o inferno numa visão para cada um. Morreu fulano de tal, político famoso. Deve ter ido para o céu. No dia seguinte Deus mostra onde é que ele está. Se ele está no céu, como é que ele está lá? Ou se ele está no inferno, como é que ele está lá? Te garanto que todo mundo ia querer ir para o céu. Como é que seria isso? Seria por medo. Mas Deus não faz assim. Às vezes morrem certas pessoas aí, fazem aquela coisa e tal, ele está no céu. E esses dias parece que morreu alguém aqui, e ele pediu que tivesse bastante música e chope, não sei mais o quê, e a turma dizendo, ele está no céu lá com o Senhor, Deus está bom e tal. Será? Se nós pudéssemos ver o futuro, não precisaríamos da fé. Andaríamos por vista. Mas Deus não faz assim. Ele quer que você creia na sua palavra. Que você paute a sua vida pela sua palavra. Que você ande por esta palavra. Ele te mostrou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor requer de ti. Então, irmãos, Deus nos deu talentos que precisam ser desenvolvidos. Precisam. Eu não sei o que você tem feito, eu sei o que eu tenho feito com aquilo que Deus me deu, ou me mandou fazer, que me entregou nas mãos para fazer. Mas eu quero dizer para você, se você nasceu de novo, alguma riqueza Deus colocou nas suas mãos. E eu já citei algumas delas, né? O nome de Jesus, que é a autoridade do nome de Jesus, da fé. Enfim, você pode brilhar nessas trevas espirituais. E se você não está brilhando, é porque você enterrou o teu talento. As riquezas que Deus... Você não está usando. Você está esperando o Senhor voltar para entrar no céu, meio... Não é assim, irmãos. Nós temos que trabalhar. Trabalhar. Nós precisamos ser fiéis. Abraão, irmãos, quando Deus chamou Abraão, ele obedeceu. E a Bíblia diz que ele obedeceu e saiu sem saber para onde ele iria. Lembre-se, Deus colocou Adão e Eva no paraíso e deu instruções para eles. Mas quando eles falharam com Deus, Deus os expulsou do paraíso. Tirou eles de lá. Perderam. Fracassaram.
E o texto aqui é muito claro. O final dessa história diz: lançai o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Não perca o teu tesouro. Não perca aquilo que Deus dá. Irmão, faça a tua obra, a obra que o Senhor te confiou. E a minha pergunta para finalizar é: que tipo de servo você tem sido? De que tipo de servo você tem sido? Um servo bom e fiel? Ou um servo mau e negligente? Jesus disse certa vez: trabalhai enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém vai poder trabalhar. A noite está chegando, irmãos. Não sei se você percebeu, a noite está chegando. Os crentes estão sendo perseguidos nesse país. Estão sendo perseguidos e isto vai ainda mais. Isso vai aumentar ainda mais. Então, desenterre o teu talento, se você tem enterrado esse talento. Você tem que lembrar de pelo menos algumas dessas coisas. Primeiro, o que temos não é nosso, é do Senhor. Nós recebemos o que Ele nos deu com uma finalidade: administrar, ganhar mais, trabalhar, compartilhar. Terceiro, temos que investir o que nos foi dado, ou nós vamos perder aquilo que nos foi dado. Na história aqui, aquele talento foi parar na mão daquele que tinha ganhado mais 5, tinha recebido 5, ele ficou com 20% a mais. O dia da prestação de conta está chegando. E o que fazemos com o que temos revela o nosso caráter cristão e a nossa visão que nós temos de Deus. Amém? Que Deus possa te despertar, para você pensar bem no que você tem feito. Qual é o teu testemunho cristão? As pessoas têm olhado e visto Cristo em você? Ou têm dito: para ser crente como esse, eu nunca quero ser? Não podemos ser tropeço. Nós temos que ser ajudadores das pessoas para virem para o reino. Amém? Agora, última parte daquilo que eu queria fazer nessa noite. Eu quero te dar um relatório das coisas que estão acontecendo, principalmente envolvendo Israel. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. O apóstolo Paulo, que escreveu esta epístola aos Tessalonicenses, ele fala no capítulo 4 acerca do arrebatamento da igreja. Ele descreve, inclusive, como se fará o arrebatamento da igreja do ângulo visto da terra para o céu. E logo que ele termina essa descrição do arrebatamento, lembre-se que na antiguidade não existia capítulos, não existia versículo, era um texto corrido, era um texto sequencial. Então ele diz, no verso 1 do capítulo 5, na sequência, ele diz: mas irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto para aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. Até aqui. Irmãos, se nós quisermos conhecer o tempo profético de Deus, o tempo que nós estamos vivendo, nós temos que olhar para Israel, porque Israel, ele marca o tempo profético de Deus. Eu sempre disse que Israel é o relógio de Deus,
profeticamente falando. Agora preste atenção, no dia 14 de maio de 2018, dentro de alguns minutos nós já estaremos nele, né? Portanto, dentro de poucos meses, Israel estará celebrando os seus 70 anos de fundação como nação judaica moderna. 70 anos, dia 14 de maio de 1948, 14 de maio de 2018, Israel estará completando 70 anos. 70 é um número muito significativo na Bíblia, porque 70 tem vários significados especiais na Bíblia. Por exemplo, Jacó desceu ao Egito com a sua família e eram 70 pessoas para ali formar o povo de Israel. Desceram 70. Portanto, 70 é um número especial, tem significado especial. Israel passou também 70 anos no cativeiro da Babilônia, até que Deus os trouxe de volta. Do ponto de vista profético, Deus dividiu a história profética de Israel em 70 semanas de anos. Se você for lá no capítulo 9 de Daniel, você vai ver a profecia das 70 semanas, que eu já fiz um estudo detalhado sobre essas 70 semanas. Quando o anjo Gabriel vem, a partir do verso 20, do capítulo 9 de Daniel até o verso 27, o final, ele diz: 70 setes estão determinados sobre o teu povo. 7 ali, 70 Shavua, 70 sete significa 7 semanas de 7. Então, seria cada semana, cada dia correspondendo a um ano. 490 anos duraria, era para durar. Mas a última semana, e o anjo divide esse período em 3 partes, e na última ele divide também, na última semana ele divide em 2 partes. É o anjo Gabriel. E ele diz que nessa última semana viria aquele que nós conhecemos na Bíblia, no Novo Testamento, como o Anticristo. Irmãos, Deus preservou esse povo, na história de Israel, por causa dessa última semana, porque eles rejeitaram o Messias lá nos dias de Jesus. E Deus fez parar a história profética, inaugurou um período chamado graça, a dispensação da igreja, revelou esse mistério, e ficou essa semana para trás, mas Deus resolveu tratar com esse povo desde 1822, que começaram a voltar para essa terra, a terra de Canaã, que os romanos chamavam de Palestina, Síria-Palestina, daí vem esse nome Palestina. E ele começou a voltar em 1822, com vários movimentos, e até que criou-se essa nação, por uma decisão da ONU, em novembro de 1947, e Israel, então, voltou a ser um país, uma nação, com território, com governo, com assento na ONU, enfim, em 14 de maio de 1948. Então, Deus está acelerando, e eu quero, então, fazer um relatório para você do que anda acontecendo, principalmente em função desse ato agora do governo norte-americano, de Donald Trump, reconhecendo Jerusalém como a capital indivisível de Israel e determinando a mudança da embaixada norte-americana de Tel Aviv para Jerusalém. Tudo está sendo feito, e estão sendo feitos a toque de caixa, porque os acontecimentos estão se precipitando. Não sei se você sabe, Jerusalém é a capital de Israel, mas não é reconhecida pelas nações. Os Estados Unidos foi o primeiro a reconhecê-la. Todas as embaixadas estão em Tel Aviv. Nós temos um diplomata aqui, irmão Benedito, conosco, que serviu em Tel Aviv, na embaixada brasileira. O Brasil, até agora, não falou nada se vai reconhecer Jerusalém
como a capital. Mas isso tem um significado profético muito importante. Então, os acontecimentos estão se precipitando. Irmãos, 70 também era o número dos componentes do sinédrio judaico. Então, esse número 70, ele tem muito significado. E, portanto, parece até muito lógico esperar que o ano de 2018 seja um ano histórico para Israel. 2 eventos, só para você saber, 2 eventos estão se desenvolvendo rapidamente nesse cenário. O primeiro, o presidente Trump claramente pretende apresentar uma proposta de paz para Israel e os árabes em 2018. E vai ser logo. Essa proposta está quase pronta. Segundo, um fato assustador em tudo isso é que a probabilidade de Israel e a maioria dos países árabes, inclusive a autoridade palestina, aceitar esse plano de paz. E é isso que eu quero falar com você aqui. A proposta de paz do presidente Trump e dos seus conselheiros, que eles estão trabalhando, é muito mais do que a criação isolada dos Estados Unidos. É, na verdade, o produto de várias semanas e meses de discussão entre os Estados Unidos e Israel, Arábia Saudita, Egito, Jordânia e outros países árabes. Está sendo saudada como uma proposta do presidente Trump, mas, na verdade, é a criação de muitas nações envolvidas nisso. As negociações de paz que ocorreram até agora falharam nesses 70 anos. E aqueles que estão trabalhando nessa proposta, parece que eles chegaram à seguinte conclusão, que os 70 anos de negociação já são mais do que suficientes. Chegou o momento de resolver esse problema. Portanto, irmãos, preste atenção no que eu vou falar agora. Logo, nesse ano 2018, nós vamos ouvir a frase paz e segurança. Paz e segurança. Vamos fazer um tratado lá, uma negociação que vai acabar com essas escaramuças e guerras constantes naquela região. Os elaboradores já chegaram à conclusão de que os planos antigos estão mortos. E os Estados Unidos, Israel e várias nações árabes estão trabalhando em uma nova proposta que será pré-aprovada, isto é, aceita antes de ser tornada pública. Mahmoud Abbas, e a chamada Autoridade Palestina, que é uma figura de ficção criada pela ONU, para dar uma legalidade a esse grupo, eles devem se opor a esta proposta. Então, os sauditas, ou seja, o governo da Arábia Saudita, já mandou um recado para que o Abbas ingressasse no projeto ou renunciasse. Os sauditas, eles pagam o salário, não só dessa autoridade, mas de toda a estrutura. Tudo que é gasto ali para manter essa autoridade palestina é pago pela Arábia Saudita. Todos os funcionários. Então vai ser muito difícil para eles dizerem não para a Arábia Saudita. Em 19 de dezembro, alguns dias atrás, desse ano, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, ainda estava lutando contra os esforços do governo Trump para elaborar uma proposta de paz. E os sauditas o chamaram e o avisaram para embarcar nessa proposta pela segunda e última vez. Ou ele embarca, ou ele vai ser substituído. Ele está com 82 anos, muito doente,
precisando fazer uma cirurgia de coração aberta, e essa vai ser a desculpa que possivelmente ele dará para se afastar desse governo, ou desse cargo. Irmãos, a Arábia Saudita querem algo feito sobre o Irã, e o Abbas está inclinado para o lado errado. Os sauditas e os egípcios estão, obviamente, interessados em uma coalizão com os Estados Unidos e Israel quanto ao assunto Irã nuclear. Para você entender o imbróglio que é esse negócio lá no Oriente Médio, é o seguinte: os sauditas, a Arábia Saudita, que detém os lugares santos lá, Meca e Medina, para eles Jerusalém não tem importância, nem tem essa importância, é mais para os palestinos. Os sauditas, eles são sunitas, do ramo sunita do islamismo, enquanto que o Irã é xiita, é outro ramo minoritário. Então, um Irã com armas nucleares é uma ameaça para os sunitas. A Arábia Saudita não quer saber de fazer nenhuma concessão nesse caso. Irmãos, há um ditado árabe que diz assim: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Vou repetir para ver se você entende. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ou seja, a Arábia Saudita, a poderosa Arábia Saudita, que renovou todos os seus arsenais de armas e tem adquirido armas e tem equipado o seu exército, porque ela sabe que vai para a guerra. Ou a coisa se resolve de um jeito ou de outro, eles vão resolver esse assunto. Então, a poderosa Arábia Saudita, a rica Arábia Saudita, é inimiga mortal do Irã e, portanto, é amigo de Israel. Ou seja, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Tem se aproximado de uma certa forma de Israel, porque Israel sabe que com o Irã não tem acerto. Espera-se que o Egito e a Jordânia façam algumas pequenas objeções, mas uma conclusão inevitável é que acabarão por aceitar esta proposta pré-aprovada. O Egito está mesmo, olha só, oferecendo terras na península do Sinai que poderão ser anexadas à faixa de Gaza. Você já viu uma coisa dessa? Como diplomata, acho que o irmão nunca viu um negócio desse. Um país oferecer pedaços do seu território para anexar a um a outro, para formar um país, para compensar as eventuais perdas. Muito significativo, irmão, é o fato de que a Arábia Saudita e a maioria das 21 nações árabes falaram muito pouco quando o presidente Trump emitiu a sua proclamação de 6 de dezembro deste ano, de que Jerusalém é a capital indivisível de Israel. O que eles falaram foram, assim, uma coisa mais formal. Muito significativo também é o fato de que eles disseram muito pouco quando a Casa Branca disse que eles não podem imaginar Israel sem o muro ocidental, ou seja, o monte do templo, ali o lugar mais sagrado hoje para os judeus. Muito significativo também foi o fato de que duas nações árabes, a Turquia e a Jordânia, fizeram de tudo para que a Arábia Saudita e outros países comparecessem a uma reunião de emergência da Organização da Cooperação Islâmica, que congrega 57 membros, a OIC, para condenar a proclamação do presidente Trump. Mas os sauditas e as outras nações se recusaram a comparecer. Por outro lado, parece que 2018 também poderia produzir uma guerra, ou entre esses países árabes liderados, um grupo pela Arábia Saudita, os sunitas pela Arábia Saudita, e o Irã xiita, com os outros países, outros que são xiitas também,
e travarem uma guerra para resolver esse problema. Ou eu creio mais de que o Irã e Israel vão se confrontar na guerra chamada Gog e Magog, que é a guerra de Ezequiel 38 e 39, e vai desencadear o aparecimento do anticristo. Algo deve ser feito em breve para deter o Irã sobre o seu progresso no desenvolvimento de armas nucleares, ou será tarde demais para detê-lo. Então, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. No dia 18 de dezembro, alguns dias atrás, desse ano, o presidente Trump lançou um documento que estabelece a sua doutrina de segurança nacional. E nesse documento ele diz que a crise no Oriente Médio é causada pelo Irã e pelos terroristas islâmicos radicais e não por Israel. Declarou isso. Irmãos, os tambores de guerra estão batendo. Na Casa Branca, em Israel, na Arábia Saudita, nesses países árabes. E parece que uma coalizão está se formando para resolver as suas diferenças. Assinar um tratado de paz e remodelar o Oriente Médio. Quando isso acontecer, quando essas coisas acontecer, vão proclamar a paz e segurança. A Bíblia diz que sobrevirá repentina destruição. Para mim é o sexto selo. O juízo do sexto selo. Conforme eu tenho falado por irmão. E do resultado disso tudo, desse caos que vai se instalar, afetando o mundo inteiro, sobe o anticristo para assumir o seu lugar na história. Ele é um homem preparado, que vai aparecer num determinado momento, esse momento, final agora, realizar uma determinada obra e desaparecer na história. Porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está voltando. Amém? Por isso, eu fiz questão de passar esse relatório para você, sem entender como é que a coisa está. Porque essa declaração do Trump está precipitando tudo isso. Ele não fez isso num rompante. Foi tudo planejado, estudado, porque vão resolver este assunto do Irã, de um jeito ou de outro. E no meio disso tudo, vai sobrar também para a Coreia do Norte, que tem ameaçado Israel de exterminar Israel também, assim junto com os Estados Unidos. Então, se prepare para esse tempo difícil, mas glorioso, porque Jesus está voltando. Jesus disse assim: quando virdes todas estas coisas, alegrai e exultai, porque a vossa redenção se aproxima. Amém? Vamos exultar e nos alegrar no Senhor. Vamos em pé. Senhor, te agradecemos por essa meditação. Ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor dirige a história. E nós, Pai, te louvamos por estarmos vivos e vivenciando esses dias. E nós sabemos que podemos confiar no Senhor, porque o Salmo 46 e o Salmo 91 e a Tua palavra, de um modo geral, nos garante que aos Teus anjos o Senhor dará ordem a nosso respeito, para que nós sejamos guardados, para que a igreja seja guardada, para que a Tua herança, Israel, não seja exterminada da terra. Ó Deus, porque Jesus vai cumprir todas as profecias. Muito obrigado, meu Pai, por esses momentos. Recebe o nosso louvor e a nossa gratidão por tudo que o Senhor fez por nós no ano de 2017. Sê Tu o nosso escudo, Senhor, no ano 2018, e o nosso ajudador. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus com alguns cânticos. Faltam alguns minutos para a virada do ano. E eu quero dizer para você, irmão, não tenha medo disso. Não tenha medo do que vem. Maior do que tudo é o nosso Deus. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele tem os seus anjos preparados.
Logo mais para frente eu vou ministrar algumas coisas que o Senhor tem me mostrado nesses últimos dias que eu fiquei aí descansando. Eu quero dizer para você, Jesus está às portas. Então, não enterre. Se você está com um talento enterrado, desenterre. E comece a trabalhar e a fazer a obra enquanto é dia, porque a noite está se aproximando. Vamos louvar.